Olá, estudante! Seja bem-vindo e bem-vinda à disciplina Fundamentos da Gestão Estratégica no Turismo. É uma alegria iniciar este componente curricular com você. Nesta primeira unidade, vamos trabalhar os fundamentos da gestão estratégica e suas aplicações ao turismo. Essa unidade é a base de toda a disciplina. Aqui você vai entrar em contato com os principais conceitos que estruturam o campo da estratégia. A ideia não é apenas conhecer definições, mas entender como esses conceitos aparecem na prática, no cotidiano dos destinos turísticos e das organizações públicas e privadas. Nesta aula, de acordo com a bibliografia indicada no plano de ensino, vamos trabalhar 5 conceitos principais: estratégia, competitividade estratégica, vantagem competitiva, líderes estratégicos e alianças estratégicas. Esses conceitos aparecem com frequência na literatura de administração e também no turismo. Ao final da aula, o objetivo é que você consiga compreender o significado de cada um deles e perceber como se aplicam ao contexto do turismo. Antes de definirmos estratégia, é importante entender que esse conceito tem uma trajetória histórica. A estratégia não surgiu dentro das empresas. Ela surgiu em outro contexto. Ao longo do tempo, diferentes pensadores foram construindo o que hoje chamamos de teoria da estratégia. Compreender essa origem ajuda a entender por que a estratégia é tão importante nas organizações atuais. A palavra estratégia vem do grego antigo. Ela significa a arte de liderar tropas ou a arte de comandar. No dicionário, a palavra traz 2 definições. A primeira é a arte militar de planejar e executar movimentos e operações de tropas, navios e ou aviões para alcançar ou manter posições relativas e potenciais bélicos favoráveis a futuras ações táticas. E a segunda definição, a arte de aplicar os meios disponíveis ou explorar condições favoráveis com vista a objetivos específicos. Ou seja, desde sua origem, estratégia está ligada à liderança, a planejamento, a organização, a tomada de decisões e a direção de ações em contextos complexos. Com o tempo, esse conceito saiu do campo militar e passou a ser utilizado no campo da administração e das organizações. Hoje, quando falamos em estratégia no turismo, estamos falando, por exemplo, da capacidade de planejar e conduzir ações para alcançar objetivos. Um dos primeiros pensadores da estratégia foi Sun Tzu, general e filósofo chinês, com a obra A Arte da Guerra. Esse livro foi escrito há mais de 2000 anos. Tzu defendia que a guerra exigia planejamento, análise e inteligência. A vitória não dependia apenas da força, mas da estratégia. Essa ideia foi sendo incorporada ao pensamento administrativo. Hoje, empresas, governos e organizações utilizam princípios estratégicos para competir e se posicionar no mercado. Agora, vamos trabalhar em definições teóricas a partir de algumas autorias selecionadas. De acordo com Hitt, Ireland e Hoskinson, 2011, estratégia pode ser entendida como um conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações definido para explorar competências essenciais e obter vantagem competitiva. Em termos mais simples, estratégia é o caminho que a organização escolhe para competir. Quando uma empresa define sua estratégia, ela decide o que quer e o que não quer, onde quer chegar, como vai competir e o que pretende e o que não pretende fazer. E esse último ponto é muito importante. Estratégia também significa fazer escolhas. Escolher um caminho implica deixar outros de lado.
Os autores Mintzberg, Austrand e Lampel, 2010, trazem uma contribuição importante. Eles afirmam que estratégia não é apenas um plano. Estratégia também é um padrão de comportamento ao longo do tempo. Isso significa que as organizações não vivem apenas de planejamento. Elas aprendem com a prática, com o cotidiano. Algumas estratégias são planejadas e outras surgem no dia a dia. Isso torna o processo estratégico mais dinâmico e realista. Apesar de o conceito de estratégia estar baseado em estabilidade, grande parte do estudo de estratégia focaliza mudanças. Na figura apresentada por Mintzberg, Austrand e Lampel, vemos diferentes formas de estratégia. A estratégia pretendida, que refere-se aos planos para o futuro, a estratégia realizada, que refere-se aos padrões do passado, a estratégia deliberada, que refere-se às intenções plenamente realizadas, a estratégia irrealizada, que refere-se às intenções não realizadas, e a estratégia emergente, que refere-se ao padrão realizado que não era expressamente pretendido. Isso mostra que o planejamento nem sempre se concretiza exatamente como foi pensado. Na prática, as organizações ajustam suas ações conforme as mudanças do ambiente. Como vamos estudar sobre o ambiente interno e ambiente externo nas nossas próximas aulas. No turismo, isso acontece com frequência, pois eventos mudam, mercados mudam, demandas mudam, e a estratégia, portanto, precisa se adaptar. Outro conceito importante é competitividade estratégica. Ela acontece quando a organização ou a empresa consegue formular e implantar com sucesso uma estratégia de criação de valor. Ou seja, quando ela consegue competir de forma eficiente. No turismo, isso significa atrair visitantes, gerar renda e se destacar. Por exemplo, quanto mais competitiva a organização ou o destino turístico, maior sua capacidade de crescimento. Aqui nós temos um exemplo bastante conhecido no turismo brasileiro: Gramado, no Rio Grande do Sul. Observe que o slide traz uma manchete indicando que Gramado bateu recorde histórico de visitantes, chegando a milhões de turistas em um único ano. Isso não acontece por acaso. Gramado é um exemplo clássico de competitividade estratégica aplicada ao turismo. O que isso significa na prática? Significa que o município construiu, ao longo do tempo, uma estratégia clara de posicionamento turístico. Gramado não depende apenas de um único atrativo. Ela construiu um sistema turístico integrado que envolve eventos ao longo de todo o ano, gastronomia diferenciada, arquitetura temática, organização urbana, marketing turístico e parcerias entre setor público e privado. Ou seja, existe uma estratégia coordenada. Isso gera competitividade estratégica, porque o destino consegue se posicionar de forma diferenciada no mercado turístico. E também gera vantagem competitiva, pois muitos destinos não conseguem copiar facilmente esse modelo, como veremos a seguir na explanação teórica. É importante perceber que Gramado não nasceu pronta. Ela foi sendo construída estrategicamente ao longo do tempo. Esse exemplo nos ajuda a entender que o turismo não cresce apenas com atrativos naturais, culturais ou históricos, mas com planejamento, organização e estratégia. Outro conceito importante é a vantagem competitiva, que ocorre quando a organização implementa uma estratégia que os concorrentes não conseguem copiar ou acham custosa demais para imitar. Isso pode estar relacionado à inovação, à qualidade, à localização, à experiência turística ou o modelo de negócio.
Uma organização só pode ter certeza de que sua estratégia resultou em uma ou mais vantagens competitivas úteis quando os esforços dos concorrentes para copiá-la pararam ou fracassaram. Mas há um ponto importante: nenhuma vantagem competitiva é permanente. O mercado muda constantemente, por isso as organizações precisam se reinventar. Agora vamos observar outro exemplo: os free shops em região de fronteira. Aqui aparecem diferentes manchetes mostrando o crescimento do comércio na fronteira do Rio Grande do Sul, especialmente em cidades como Santana do Livramento, Uruguaiana, Jaguarão e Chuí. Esse é um exemplo interessante porque mostra como a estratégia pode estar ligada ao contexto econômico e territorial. Os free shops surgem como uma estratégia de desenvolvimento regional. Elas aproveitam fatores como localização geográfica, fluxo de turistas estrangeiros, políticas econômicas e fiscais, integração com países vizinhos, por exemplo. Ou seja, existe uma oportunidade econômica que é transformada em estratégia. Com isso, as cidades passam a atrair turistas de compras, movimentando o comércio, a hotelaria, restaurantes, serviços diretos e inclusive empregos. Isso gera vantagem competitiva regional. Mas perceba um ponto importante: essa vantagem depende de fatores externos, como o câmbio, a legislação, políticas públicas e economia internacional. Ou seja, é uma estratégia que exige flexibilidade estratégica. Se o contexto econômico muda, a estratégia também precisa mudar. Esse exemplo mostra que a gestão estratégica no turismo não está apenas nas empresas, mas também nos governos, nas políticas públicas e no desenvolvimento regional. Aqui temos mais um exemplo interessante: a Fena Doce, em Pelotas. A Fena Doce é uma feira tradicional ligada à produção de doces e à cultura local. Observem que o slide apresenta diferentes manchetes destacando a certificação dos doces, o reconhecimento como patrimônio cultural, o crescimento do evento e novas experiências turísticas. Isso mostra que a Fena Doce não é apenas um evento. Ela é uma estratégia de valorização cultural e turística. A feira conecta diferentes elementos, como a cultura local, a gastronomia, a identidade regional, turismo de eventos e a economia criativa. Isso gera uma vantagem competitiva baseada na identidade cultural, ou seja, Pelotas utiliza sua tradição doceira como um diferencial turístico. Seus doces tradicionais possuem um selo de indicação geográfica, que garante a procedência e a qualidade dos produtos. Esse selo, muitas vezes verificado por um código, assegura que o doce foi produzido na região, seguindo receitas tradicionais. Isso representa uma estratégia que não pode ser facilmente copiada, porque está ligada à história e à cultura do território. Em síntese, a Fena Doce mostra como eventos podem se transformar em estratégia de desenvolvimento turístico, atraindo visitantes, movimentando a economia e fortalecendo a imagem da cidade enquanto destino turístico. Outro conceito importante é flexibilidade estratégica, que representa o conjunto de capacitações utilizado para responder a várias demandas e oportunidades que existem em um ambiente competitivo, dinâmico e incerto. Ou seja, é a capacidade de responder às mudanças do ambiente. No turismo, isso é essencial. Crises econômicas, mudanças no perfil dos turistas, novas tecnologias, inteligência artificial. Tudo isso exige adaptação. As organizações mais flexíveis tendem, então, a se manter no mercado. Agora vamos observar um exemplo bastante recente e que ganhou grande repercussão no Brasil: o show da Madonna no Rio de Janeiro, no evento Todo Mundo no Rio. O slide apresenta diferentes manchetes de jornais e portais de notícias,
destacando o impacto econômico do evento. Entre os dados que aparecem, temos mais de 1,6 milhão de pessoas em Copacabana, aumento do fluxo turístico, crescimento do ticket médio das atividades turísticas e impactos significativos para a cidade. Esse é um exemplo muito interessante para entendermos uma estratégia chamada gerar caixa. Mas o que significa gerar caixa no turismo? Significa utilizar eventos de grande porte como forma de movimentar a economia local em um curto período de tempo. Nesse caso, o show não é apenas um evento cultural ou musical, ele é também uma estratégia econômica e turística. O objetivo é claro: atrair visitantes, movimentar a cidade e gerar receita. Isso impacta diretamente setores como hotelaria, restaurantes, transportes, comércio, serviços turísticos, economia informal e arrecadação pública. Ou seja, um único evento gera um efeito multiplicador na economia. Esse tipo de estratégia é bastante utilizado por grandes destinos turísticos ao redor do mundo. Cidades passam a organizar shows internacionais, mega eventos, festivais e grandes espetáculos com o objetivo de aumentar o fluxo turístico e movimentar a economia. No caso do Rio de Janeiro, o show da Madonna também contribuiu para reforçar a imagem da cidade como um destino turístico internacional. Então, além de gerar receita imediata, o evento também fortalece o posicionamento estratégico do destino. Isso é importante porque a estratégia não se limita ao curto prazo. Ela também ajuda a construir visibilidade, atratividade e competitividade no mercado turístico. Outro ponto relevante é o papel do poder público. Observem que a própria Prefeitura do Rio de Janeiro aparece nas manchetes. Isso mostra que a gestão estratégica do turismo envolve articulação entre governo, setor privado, cultura e mercado turístico. Ou seja, não é apenas um show, é uma estratégia planejada para gerar impacto econômico e turístico. Outro conceito importante é o de líderes estratégicos, que são pessoas situadas em vários setores da empresa, que utilizam o processo de administração estratégica para ajudá-la a alcançar sua visão e missão. Ambos conteúdos que serão estudados na próxima aula. Eles podem estar em diferentes posições: gestores, empreendedores, secretários de turismo, coordenadores, empresários. Independentemente do cargo que ocupem, os líderes estratégicos são decisivos e estão comprometidos a proteger aqueles ao seu redor e ajudar a empresa a criar valor para seus clientes e retornos para os acionistas e outros stakeholders. Ou seja, o papel deles é orientar a organização e tomar decisões que impactam o futuro. Vejamos outro exemplo aplicado. Quando falamos das enchentes no Rio Grande do Sul, a primeira coisa que chama a atenção é o tamanho do impacto. Por exemplo, em Gramado, só em maio de 2024, o turismo perdeu mais de 100 milhões de reais. Além disso, mais de 1.000 pessoas tiveram que sair de casa. E com o aeroporto de Porto Alegre fechado e várias estradas bloqueadas, praticamente ninguém conseguia chegar na Serra Gaúcha. Mas não ficou só na tragédia. Teve também muita solidariedade. Festivais começaram a doar parte da bilheteria, artistas se juntaram em shows beneficentes e tanto o governo quanto empresas privadas se mobilizaram para ajudar quem mais precisava. Foi um movimento coletivo forte. Alguns meses depois, o cenário começou a mudar. O turismo voltou a puxar a economia da Serra Gaúcha. Gramado e Canela, por exemplo, já se preparavam para receber mais de 1,5 milhão de visitantes no fim do ano, principalmente por causa das programações de Natal. Ou seja, o setor mostrou resiliência, conseguiu se reinventar e virou símbolo de retomada. Então, se olharmos para esse ciclo do impacto, da solidariedade
e da retomada, dá para ver que o turismo não é só negócio. Ele é também um elo social e cultural, que ajuda comunidades inteiras a se reconstruírem depois de uma crise. Outro conceito importante é de administração estratégica, que representa o conjunto completo de compromissos, decisões e ações necessários para que a empresa obtenha vantagem competitiva e retornos acima da média. Ela envolve planejamento, implementação e controle. Trata-se de um processo contínuo, ou seja, não é algo que acontece apenas uma única vez. Ela é um ciclo permanente. Ainda mais pensando na realidade da concorrência global, que é parte fundamental do processo de administração estratégica e influencia significativamente o desempenho das empresas. Considerando o livro de Mintzberg, Austrand Lampel, separei o seguinte trecho. Agora, pause este vídeo e faça a leitura. Hoje, percebe-se que a administração estratégica é uma área consolidada dentro da administração e também de muita importância para o turismo. Existem diferentes formas de olhar para a estratégia, algumas mais planejadas ou pouco flexíveis, outras mais flexíveis ou inclusive menos planejadas. Isso mostra que a estratégia é um campo dinâmico e também em constante construção. Para finalizar esta aula introdutória, eu gostaria de propor uma reflexão individual a partir do que estamos estudando hoje. Vamos pensar na seguinte pergunta: como você percebe a administração estratégica aplicada ao seu município ou ao seu negócio? Agora é o momento de lembrar dos conceitos da administração estratégica e buscar aplicá-los em um caso ou contexto concreto. Neste momento, pause a aula e escreva uma resposta a essa pergunta. Ok, vou te ajudar um pouquinho com a questão. Pense que pode ser uma empresa, um destino turístico, um empreendimento ou um projeto. Por exemplo, a ideia é começar a olhar a realidade ou a sua realidade com um olhar estratégico. Essa reflexão será importante para as próximas unidades dessa disciplina. Agora, que tal compartilhar a tua resposta lá no Moodle? Fique atento, porque o fórum já está aberto. E assim chegamos ao final da aula. Espero que este primeiro contato com os conceitos de gestão estratégica tenham sido claros e produtivos. Em caso de dúvidas, recomendo que você revise os materiais da unidade, pois eles serão importantes para a continuidade da disciplina. Desejo bons estudos e até a próxima aula.